Mais uma vez no canal, já peço que vocês se inscrevam e aqui vamos esclarecer por que eu escolhi a cirurgia vascular ou por que eu acho que de repente algum colega pode ainda escolher como uma boa especialidade, inclusive com uma certa rentabilidade. E nos dias de hoje existe muita dúvida. Eu acho que eu também ficaria na dúvida. Mas eu quero trazer para vocês que a minha ideia inicial não era simplesmente cirurgia vascular, a minha ideia inicial era fazer cirurgia plástica. E por que tudo mudou? Porque nós pensamos na expectativa que criamos. E a cirurgia plástica seria uma boa especialidade, extremamente rentável, mas não seria algo que eu gostaria de trabalhar apenas com as expectativas estéticas do paciente. Então, depois de fazer medicina, cirurgia geral e entrar para o último estágio da cirurgia geral, a qual a gente passa e avalia todas as especialidades, eu conheci a cirurgia vascular. Confesso que achei das mais complexas, porque nós lidamos com o sistema vascular que é no corpo todo. E qual seria a área de atuação? Então, iniciei a cirurgia vascular encantada, porque nós trabalhamos com o corpo todo, com o ser humano na sua integralidade. As doenças cardiovasculares ainda são as que mais matam no mundo. Então, eu teria que lidar com pacientes complexos, e que, na verdade, era o que eu queria fazer. Então, iniciei a cirurgia vascular e lá nós aprendemos a lidar com pacientes com doenças arteriais, doenças venosas e linfáticas. E eu poderia escolher apenas uma área de atuação, mas os pacientes são complexos, mais uma vez. E a gente pode entender e, de repente, dividir essa escolha em alguns blocos. Pacientes que a gente faz uma intervenção, como hemodinâmica, pacientes que a gente faz só o exame, como o ecodoppler, que é uma ferramenta muito útil, e os médicos podem escolher como sua especialidade, ou simplesmente fazer a cirurgia vascular na sua totalidade, lidando com os pacientes arteriais, com os pacientes venosos, fazendo Doppler quando necessário, ou simplesmente fazendo tratamento de varizes, lipedema, linfedema. Mas nós sabemos que podemos lidar com o paciente diabético, o pé diabético. Existem muitas áreas de atuação na cirurgia vascular. E quando escolher ou como escolher, aqui talvez me traga maior rentabilidade. Talvez pensar primeiro o porquê escolher. Eu seria meio frustrada se eu lidasse apenas com a estética. Porque o que me dá realmente prazer, o que me agrada, é salvar um membro, tirar o paciente que tem uma lesão e uma perda de mobilidade e uma incapacidade dessa situação e passá-lo a permitir uma autonomia, uma independência. Um paciente com vasculopatia é extremamente comprometido. As úlceras crônicas debilitam, afastam do convívio familiar, afastam do trabalho. Então, na minha escolha, qual seria a melhor opção? Seria lidar com os pacientes complexos. Fazer estética, sim, como eu disse. Alguns procedimentos são extremamente rentáveis. Lidamos com tecnologia, com laser, que facilita muito e melhora a nossa rentabilidade, e nós conseguimos ofertar o que há de melhor para o nosso paciente. Padrão ouro no tratamento de varizes, no tratamento das doenças venosas. Mas também conseguimos lidar com a reabilitação, com o paciente que tem doença arterial ou doença venosa, que precisa fazer uma reabilitação e ter uma equipe multidisciplinar para capacitá-lo a retornar à sua vida normal. Lembrem que nós também temos, dentro da cirurgia vascular, as áreas que são necessárias para outras especialidades, como os pacientes com insuficiência renal, que precisam confeccionar suas fístulas, ou os pacientes que têm alterações vasculares dicarótidas, que precisam ser avaliados e tão cuidadosamente controlados para evitar o risco do AVC. Então, dentro da cirurgia vascular existe muita área de atuação, e é importante que você saiba, se houver dedicação em qualquer uma delas, você vai conseguir ser bem-sucedido. Mas não pensando apenas na rentabilidade, pensando em um propósito maior. O porquê eu escolhi aquela especialidade. E dentro da especialidade, saber que existe uma abrangência enorme. E mesmo escolhendo uma subespecialidade ou uma área de atuação bem específica, vou dar o exemplo do lipedema, nós não podemos esquecer que o paciente é complexo e que muitas vezes ele tem comorbidades, outras patologias, que devem ser valorizadas. Mas pode ter certeza, se o seu olhar for cheio de propósito e com o entendimento do porquê fazer, você vai se dar bem.
E mesmo dando plantões, e eu falo porque meu marido dá plantão, escolheu a parte de cardiointervenção. Ele escolheu consciente do porquê. Precisa dar plantão porque lida com os pacientes com infarto, com angina, que são pacientes que necessitam de um tratamento urgente ou emergente. Então, se escolher uma área de atuação dentro da cirurgia vascular que seja necessário tratar com urgência, que eu particularmente hoje opto por não fazer mais, que faça, mas que seja algo com um propósito, porque acredite, também vai ser rentável. Então, quando nós médicos buscamos rentabilidade, a rentabilidade deve ser simplesmente consequência, porque o ser, ele vem antes do ter. E acredite, se você for um bom médico e for um bom especialista, eu tenho certeza que o seu ter vai ser extremamente bem sucedido e vai ser apenas uma consequência do seu ser. Então eu quero muito que vocês aproveitem, saibam escolher e fiquem no canal para mais conteúdos de valor para os meus queridos estudantes e médicos.